eu vou terminar dizendo que, para nós, para todos nós, pior que isto é a forma como o atual governo se serve de órgãos que têm autonomia e que têm independência para levar a cabo uma política que é contrária aos interesses das próprias autarquias. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Passo a palavra ao último inscrito, César Carlos Alves Santos Silva. Bem, boa noite. Eu chamo-me César, como foi apresentado, e bem. Eu vim aqui porque sou trabalhador do novo CIMAR. E sou trabalhador do novo CIMAR e com muito gosto e prazer, porque este acordo transportou-me para um sossego e uma paz que não tinha até então. Queria dizer o seguinte: este acordo foi conseguido por políticos, mas foram os trabalhadores, os meus colegas e eu, que lutamos para conseguir chamar a atenção que aquilo que se estava a fazer aos trabalhadores e mesmo à população seria um mau serviço, estavam a prestar um mau serviço. A luta dos trabalhadores durante anos não foi suficiente. De facto, teve que chegar um novo elemento a este processo, que foi o Presidente Bernardino. Porque, de facto, é o único fator novo neste acordo conseguido. O Presidente atual da Câmara é, sinceramente, o único fator novo. Não houve mais fator nenhum novo, porque a Presidente da Câmara de Odivelas sempre esteve no processo e o único fator novo foi sobre o Bernardino. Tenho aqui algumas coisas para dizer mais. Os partidos souberam deixar de parte as diferenças nesta questão e defenderam, sobretudo, os interesses da população. O pior é que o medo que eu tenho ainda não consegui acabá-lo. O medo do quê? O medo da privatização ou da parvatização, seja lá o que quiserem. Mas é um medo que eu ainda tenho, porque mesmo vendo este debate dos contratos de inserção social, e porque estou no terreno, vejo que há uma desmotivação destes trabalhadores que entraram, continua a haver desmotivação dos trabalhadores que lá estão há muitos anos, e isso é uma ferida que ainda lá está e tem que se tratar, porque nós fazemos um serviço público e só conseguimos fazer o serviço público se estivermos motivados para o fazer. A motivação é uma coisa que tem que ser trabalhada e não pode ser deixada ao acaso. Nós corremos... Porquê é que eu tenho medo ainda de haver a privatização? Porque acredito que neste processo houve vontades derrotadas. Porque foi tão difícil chegar a este acordo, certamente houve vontades derrotadas. E as vontades derrotadas foram políticos, porque sempre tiveram os políticos, teve na mão dos políticos esta decisão. Agora é assim, temos de facto o medo, eu principalmente tenho medo disto, porque se isto esteve na mão dos políticos, significa que nós, trabalhadores, teremos que continuar atentos, porque nós nós para podermos prestar o serviço à população, temos que ter condições de trabalho, temos que ter equipamento como deve ser, para podermos fazer esse trabalho. E eu sei, por aquilo que leio, por aquilo que vejo na televisão, nos meios de comunicação social, aquilo que me dão a conhecer, que quem quer as privatizações nas empresas, pega sempre por aí. O mau administrador de uma empresa, seja ela qual for, vai deixando degradando os equipamentos, vai deixando desmotivar os trabalhadores e assim conseguir dizer que o trabalho está a ser mal feito, escondendo de facto a verdadeira causa do trabalho ser mal feito. O meu apelo é que quem conseguiu angariar estas vontades e chegar a este acordo, que não adormeça, porque as vontades derrotadas poderão estar à espera
de poder, então, com um mau serviço, com a falta de equipamento e depois uma má prestação de serviço à população, dizerem, olha, que o acordo que vocês fizeram foi, passa a expressão, uma boa porcaria. Por isso, eu peço que estejam atentos. Acho que há muita coisa para fazer. O exemplo que está neste debate que fizeram dos contratos de inserção social, há muita coisa para fazer e os equipamentos continuam a estar numa situação que não é a melhor. Pronto, essencialmente é dizer que eu, como trabalhador, continuarei a acreditar acreditar não era essa a palavra que eu queria dizer, era atento, a palavra atento, ao trabalho que está a fazer a administração agora do CIMA, porque entendo que só com a atenção dos trabalhadores é que podemos colaborar no sentido de não deixar cair esta coisa que é tão importante para os trabalhadores, que é a motivação. É tudo. Agradeço desde já, em nome desta Assembleia, a todos os intervenientes do público. Agradeço muito, em particular, a presença de tantos trabalhadores dos serviços municipalizados, que nesta ocasião, tal como noutras anteriores, e estou-me a lembrar de diversas assembleias sobre esta temática, souberam estar presentes, mostrar a sua força e mostrar a sua vontade de que os serviços continuassem públicos como serão. Depois disto, vou dar início então ao ponto único, proposta número 414/2014, criação dos serviços intermunicipalizados de águas e resíduos nos municípios de Louros e Odivelas, CIMAR. Eu só gostaria de acrescentar aqui no início deste ponto, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para poder apresentar mais algum pormenor sobre o documento que foi entregue a todos os eleitos, dizer que pessoalmente, como eleita nesta Assembleia Municipal, tendo acompanhado todo o processo já na anterior Assembleia Municipal e tendo estado do lado da barricada que defendia, como toda esta Assembleia, aliás, por unanimidade na altura, defendia que os serviços municipalizados se mantivessem na esfera pública, é com grande orgulho que hoje irei votar este documento que tira sobre a cabeça dos trabalhadores o espectro que sobre eles pairava. Gostaria que tivesse sido sempre assim, que esta Assembleia tivesse tido sempre essa posição noutras matérias, mas penso que no fundamental tivemos sempre a mesma posição, nem sempre consentânea com posições que vimos de quem poderia ter nas suas mãos a resolução deste problema. Sem mais, Sr. Presidente da Câmara, por favor, para apresentar o documento que está hoje em discussão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores vereadores, senhores eleitos municipais, caríssimo público, trabalhadores dos serviços municipalizados que aqui estão, eu queria, em primeiro lugar, saudar os trabalhadores que aqui estão, os seus representantes, dirigentes sindicais, porque, de facto, é justo dizer que isto que hoje aqui vamos aprovar, certamente, tem origem na luta destes trabalhadores. Sem ela, não teria sido possível alterar a situação que estava criada e que levaria a que no próximo mês de novembro passasse a estar privatizada a água em Odivelas e provavelmente a seguir os resíduos, com as consequências que todos sabemos que isso teria nos SEMAS e no município de Louros também, e para todos os trabalhadores. Queria também saudar o núcleo da água pública de Odivelas, outras entidades que, com outras entidades, esteve ativo na luta contra a privatização da água, que eu penso que é uma causa dos dias de hoje, que tem de ser valorizada e que o município de Louros e que este Executivo procurará contribuir para que a água se mantenha pública, e tudo faremos para que isso aconteça. Penso que podemos dizer que é um dia muito importante para o nosso município, um dia que nos deve orgulhar, e que este dia nos dá para a frente uma perspectiva de maior estabilidade e segurança no desenvolvimento do trabalho dos agora serviços intermunicipalizados. Não estamos isentos de dificuldades, como é óbvio, elas são muitas e continuarão a ser muitas, mas é-nos permitido agora, numa situação de maior estabilidade, projetar o futuro dos serviços, melhorar o serviço à população, garantir a estabilidade dos vínculos dos trabalhadores
que mantém exatamente o mesmo vínculo com esta solução de serviços intermunicipalizados, que não são uma empresa, são serviços intermunicipalizados, e esta estabilidade é o que melhor podíamos ter para continuar agora o trabalho que faz falta fazer. Sabemos ainda que há um conjunto de fatores que vão constituir problemas sérios no desenvolvimento do trabalho dos CIMAR, fatores externos também, como é o caso da Valor Sul, cujo processo continua a desenvolver-se em relação à privatização, como é o caso do que se prevê para a Cimitejo com a agregação de vários sistemas ao nível nacional, regional e nacional, certamente com vista a uma futura privatização, e do que se vai falando e do que vamos ouvindo em relação à privatização da água e à pressão enormíssima de muitos grupos económicos para que os governos que estão de turno procedam a essa privatização. Portanto, esses serão desafios muito fortes para os serviços que procuraremos enfrentar. Não estão, a sua ultrapassagem não está totalmente dependente do trabalho dos CIMAR, mas pensamos que um bom trabalho dos CIMAR defenderá o interesse público e criará nas populações a vontade de o defender quando for necessário, como aconteceu com a situação que estava criada em relação a Odivelas. Com estes documentos, há uma série de coisas que mudam. Queria salientar que, a partir de agora, vamos passar a ter os documentos fundamentais da gestão dos serviços a ser aprovados nos 2 municípios e mantendo-se naturalmente aqui em Loures, na Câmara e na Assembleia Municipal, e salientar também que em relação a um conjunto de matérias estratégicas vigora o princípio do consenso. Os 2 municípios têm de chegar a acordo sobre determinadas matérias. Alguns terão visto que o parecer da ERSAR, da entidade reguladora, recomendava que se criasse um critério de desempate para a situação em que não houvesse acordo. E nós entendemos que não era possível nem desejável introduzir um critério de desempate, porque esse critério de desempate teria de ser um dos municípios ter primazia sobre o outro. E toda a base deste acordo foi uma base de consenso, de acordo nas questões fundamentais, e alterar isso seria pôr em causa este acordo. Penso que é uma solução adequada. Nós, como já sabem, já saberão, passamos a ter, neste momento, apenas 2 administradores no Conselho de Administração. Eu próprio continuarei como Presidente, e o administrador António Pombinho, o vereador António Pombinho, e esta situação manter-se-á até que daqui a 1 ano e meio, como está previsto no regulamento, a Presidência mude e passe a estar Odivelas na Presidência. Uma referência também a algumas alterações fundamentais da estrutura dos serviços intermunicipalizados. Uma principal é a questão da criação do Departamento Comercial. Hoje, a questão do relacionamento com os utentes, com a população, com os municípios que são servidos pelos serviços municipalizados, é um aspecto decisivo e está ao nível de importância das áreas mais operacionais. E é procurando caminhar no sentido de uma fortíssima melhoria desse atendimento, desse relacionamento, que criamos este departamento. Uma outra questão é da autonomização e do isolamento da área dos transportes, que é um setor nevrálgico nos serviços intermunicipalizados, sobretudo na área dos resíduos, e que tem de estar agarrado por uma divisão concentrada apenas nesta questão. Pensamos que é um passo no sentido positivo. E uma outra questão que queria salientar é a da criação de uma divisão de projeto, planeamento e cadastro que nos permitirá voltar a ter capacidade de projetar obras e de ter uma projeção em relação ao futuro que nos permita avançar. Em relação a muitos dos investimentos que é preciso fazer neste momento, não é só os recursos, não é só o facto dos recursos não serem extensos que impede de os fazer, é o facto de não haver projetos feitos para eles, não haver planificação do seu desenvolvimento. E isso, com esta nova unidade, vai terminar para que possamos trabalhar com uma perspectiva mais sustentada. Começa naturalmente agora um período de grande exigência.
porque a população já tem naturalmente uma grande exigência em relação aos serviços municipalizados e com esta nova solução terá uma exigência ainda maior. E nós devemos olhar para isso como um ponto positivo. Isso vai obrigar-nos a responder cada vez melhor às populações, seja ao nível das decisões da administração, da organização dos serviços e do desempenho dos trabalhadores. É evidente também, como respondendo aqui também um pouco, não respondendo, mas comentando aquilo que foi dito pelo César Silva, que a melhor garantia